Olá pessoal do HMG, Daniel aqui com vocês. Olha lá, a aula de hoje nós vamos aprender a criar mais uma função, tá? É a função que conecta o banco de dados, a tabela, certo? Do banco de dados a gente viu na aula passada. E aqui é o seguinte, eu falei que já ia trazer a aula aqui com o formulário sem o botão, mas eu resolvi trazer para mostrar para você aqui o passo a passo de como exclui, né? Porque, como vocês sabem, eu estava conversando com o pessoal que está fazendo o curso aqui com a gente, e a gente nova, que está começando a usar agora a IDE, não conhece todos os comandos, né? Eu também não conheço todos, mas conheço alguns e vou tentar passar para vocês os que eu conheço. Bom, vamos lá. Para apagar o botão, eu simplesmente vim aqui e remover o botão, não resolve o meu problema. Porque eu tenho aqui um evento já, um action, né, que nós criamos na última aula. Então nós temos que desfazer o processo manualmente em todo, né? Não adianta só excluir o botão. Então o que que eu venho? Primeiro de tudo, marco o botão, seleciono a aba evento, em action tem o botão mais, o botão menos. Para editar aqui, você clica aqui, ó, ele abre para você trocar o nome da função. Se você clicar em mais, ele edita o nome da função, certo? Deixa eu colocar não aqui. Se você clicar aqui, ele vai abrir o código para você usar. E na verdade, eu quero excluir, então você vem aqui, clica no menos, olha lá, delete my button action prg. Eu vou mostrar aqui, ó, ele está aqui. Então se você der sim, removeu, certo? Agora eu vou apagar aqui que eu mexi, aquela hora eu estraguei, né? Então vamos deixar assim, olha lá. Aqui, vamos fazer o processo, você vem aqui, clica no menos, pronto, ó, ficou new, e ele removeu daqui. Agora eu vou remover o botão. Clica no botão. Deixa eu ver se o direito faz. Não, não faz. Você tem que vir aqui, ó, Edit, Delete. Delete Ctrl, sim. Edit, Delete, sim. Removemos os componentes, tá? Então tá feito. Nós vamos agora criar então a função que a gente precisa. A função é do conjunto MySQL. Então ele vai aqui, certo? Você clica duas vezes, ele já carrega o código. Deixa eu pôr aqui do lado aqui. Opa. É que esse movimento aqui acontece, gente, porque eu trabalho com dois monitores e ele sempre abre esses códigos no segundo monitor, tá? Mas aí no de vocês já vai abrir direto no editor de texto. Bom, abrindo aqui, nós temos a função MySQL Connect e o Destroy a conexão, certo? Agora nós vamos criar um outro. Vamos copiar isso aqui, que é a ferramenta que vai conectar o banco, a tabela, o banco de dados em si, quer dizer. Eu falei tabela, né, aquela hora, não, no banco de dados. O que que acontece, ó? Você vem aqui, cada um desse aqui é um banco de dados. Se você não tiver definido ali qual é o banco, toda consulta que você vai fazer, vamos supor que você está aqui, ó. Por exemplo, que eu estou no doméstico, que é um banco nosso aqui. Então eu entro aqui, ó. Deixa ele liberar, minha máquina está meio lenta, cara. Vai travar de novo, eu acho. Bom, não travou. Você abre aqui, ó. Então, select. Eu estou aqui, ó, em doméstico e vou consultar os produtos que estão aqui no projeto vendas. Então, select asterisco from produtos. Ó, ele trouxe quais produtos? O do doméstico. Se você abrir aqui a tabela doméstica, você vê que tem uma tabela produtos. Então eu não consigo, mas eu posso chamar esse banco de dados. Então eu venho aqui e falo que o projeto vendas.produtos. Ó, aí ele buscou os produtos do projeto de vendas. Tá? Então, para não ter que colocar esse código lá no nosso sistema, porque você pode ter um servidor com N banco de dados, a gente cria essa função que nós vamos criar agora aqui, que é o nome dela aqui que eu coloquei, é a function MySQL database connect. E aqui a gente informa o nome do banco de dados que você precisa conectar, tá? E nós vamos dar um return aqui, ponto t ponto, depois nós vamos mudar, eu vou explicar o que. Bom, a primeira coisa, nós vamos criar umas funções locais aqui, umas variáveis, né, locais. Uma é a database list, que vai ser um array vazio.
e uma variável sucesso igual a falso. Então, já vamos vir aqui embaixo agora e nós vamos retornar a variável sucesso. Então, tudo que nós formos fazendo aqui dentro, nós vamos colocando a variável sucesso para receber o que a gente faz, para depois retornar ela aqui. Primeira coisa, vamos checar se existe a variável. Então, se você passou um parâmetro. Se não passou, se tiver em branco, então, se ela for nulo, vou tirar aqui, certo? Se for nulo, se for nulo, você vai vir aqui e vai fazer o que? Dizer que a sua tabela, a sua variável, recebe o valor de lower. Eu vou colocar aqui para ficar tudo em letra minúscula, tá? Isso é importante. Eu só crio tabela com letras minúsculas, então para mim é isso, porque o nome da tabela tá maiúsculo, minúsculo, é importante em sistemas operacionais que diferenciam isso. Então eu criei o hábito de criar tudo minúsculo, então independente do que for digitar depois lá na configuração, ele vai mudar sempre para minúsculo. Bom, aí a gente vem aqui e verifica se o oServer, aquela variável pública que nós criou, que nós vamos guardar o objeto, né? Se oServer é igual a new. Se ele for igual a new, a gente vai dar uma mensagem stop servidor não conectado, certo? Uma mensagem de SQL. E vamos retornar o sucesso, que até agora é falso, então ele vai retornar falso. Bom, o aDatabaseList, a variável que nós criamos, ela vai receber a nossa variável oServer, a lista de DBs que está lá dentro. If oServer nature. Então estou checando se está dando erro. Se isso estiver dando erro, então significa que não tem nenhuma tabela. Então vem aqui, mensagem stop erro, verificando a lista de banco de dados. Ô pessoal, hoje eu tô com a palavra tabela na cabeça, vocês me desculpem, é banco de dados que eu tô falando, tá? Mas oServer error SQL tal, e vou retornar o sucesso que está negativo, que está falso. Então, ok. Agora a gente vai verificar. Então, se aqui no aDatabaseList ele retornou, então não deu erro, a gente cai aqui, então a gente verifica aqui a scan, a gente faz uma busca, né? Faz uma verificação, um search, isso aqui. Na aDatabaseList, a gente vai procurar o nome da base de dados que foi informada. Ah, agora é base de dados, aprendi, tá vendo? É na base de dados. Então a gente vem aqui, se ele for igual a 0, o resultado aqui, significa que ele não encontrou o banco de dados. Então a gente vem aqui e diz mensagem stop banco de dados, e aí a gente informa o banco de dados aqui na mensagem para o cliente saber, não existe. E é uma mensagem do SQL também. E aí a gente retorna o bSucesso, que ele não vai deixar funcionar na nossa função que solicitou. Aqui agora, se chegou até aqui, é porque existe o banco de dados e não deu nenhum erro. Então nós vamos aqui no oServer variável, select DB e conecta a base de dados, certo? Feito isso, eu venho aqui um if oServer nature. Então eu vejo se deu erro na hora de selecionar o banco de dados. Se deu, eu já informo aqui que erro conectado
no banco de dados. Então, depois de tentar conectar, deu erro. Então, nesse aqui, certo? Vou fazer uns 2 pontinhos aqui, um espacinho, e vou retornar o erro aqui para o cliente saber o que foi que aconteceu. Error, tá aqui, ó. Ok. Erro de SQL. Fecha aqui, return B sucesso. B sucesso é igual a verdadeiro. Aí ele retorna o B sucesso. Tá ok? Então, gente, você vai falar assim pra mim: poxa, pra que ele criou essa variável B sucesso aqui falso e aí foi retornando ela, e lá no final ele vem e atribui, se chegar aqui e dá o erro. Não podia ir retornando ponto F ponto aqui, chegando no final retornar um ponto T ponto que é o true? Tá, eu poderia, exatamente, pode ser feito assim. Só que eu estou fazendo o sistema com fins didáticos. Então eu coloquei aqui para mostrar que, para quem não conhece, que você pode atribuir um valor verdadeiro ou falso para uma variável e depois retornar essa variável em algumas partes do programa. Aqui eu estou usando tudo maiúsculo, né, gente? Vou colocar maiúsculo para padronizar. E então é só para fins didáticos, tá? É óbvio, aqui era muito mais fácil eu já retornar aqui falso, falso, falso e no final retornar um true, né, um verdadeiro. Mas não é essa a intenção. A intenção é que eu consiga realmente usar variáveis, tal, então mostrar tudo que pode ser feito, tá ok? Então, essa aula aqui que a gente gravou agora é uma aula que ensinou a função de conexão com o banco de dados. Eu não vou testar a função, eu vou deixar para testar nas próximas aulas, quando a gente for terminando o grupo de programas que a gente digitou. Tá, então você tem agora mais um programa. Eu vou disponibilizar esse arquivo MySQL para você baixar e você ter ele na tua máquina, ou se você quiser vai digitando por aqui. Então até a próxima aula, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado.